Olá, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e hoje o nosso assunto é terapia holística. Você sabe o que é? Já ouviu falar? A terapia holística é qualquer tipo de terapia que olha pelo ser humano a partir do princípio do ser humano integral. A gente não vai olhar só do prisma médico, nem só do prisma psicológico, nem só do prisma físico. A gente vai olhar a pessoa como um todo, né? Ela é reconhecida, é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho, registrada lá no CBO, no Conselho Brasileiro de Ocupações. E ele visa manter o nosso equilíbrio mental, emocional e físico. Como é que funciona isso? A visão que a gente tem pela terapia holística é que o nosso corpo ele é muito mais poderoso do que a gente tem ideia. Para quem crê, né, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, o mesmo poder que o nosso corpo tem para adoecer, ele tem para se curar. Seja uma doença ou um incômodo, né? Não vamos falar só de doença, seja ele emocional ou físico, né? Quantas pessoas você conhece que se sentem desanimadas, que têm um potencial incrível, mas não conseguem desenvolver as habilidades? Quantas pessoas que já acordam irritadas, que brigam no trânsito, que ficam tristes por qualquer coisa, que ajudam os outros, fazem tudo pelos outros e não conseguem dar um jeito na própria vida, né? Então essas pessoas não são consideradas doentes pela medicina. Elas só não conseguem usar todo o potencial do seu corpo para ter uma vida em equilíbrio, para que essa vida leve elas até o melhor que elas podem ser. Então a terapia vem justamente para isso. Ela vem equilibrar o nosso estado emocional, os meridianos, os nossos centros de energia, porque afinal de contas nós somos energia. Né? Já está comprovado que aquilo que você pensa, aquilo que você concentra o seu pensamento, ele se transforma em sentimento e ele vai se transformar numa ação. E você cria o seu pensamento. Aquilo que você se concentra, você acaba atraindo para a sua vida e você acaba recebendo aquilo. Se você se concentra naquilo que você não gosta, naquilo que você não quer, é mais disso que você vai ter, infelizmente. Agora, se você começa a trazer sua atenção, a sua força, a sua energia para as coisas que você quer e você consegue mudar o seu estado emocional para um estado positivo, você vai atrair muitas outras coisas boas para a sua vida. A terapia holística é uma alternativa para um tratamento que ele vê o ser humano como um corpo energético, ele vê um corpo físico e ele vê um corpo espiritual. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar uma coisinha. A gente vê muitas pessoas assim com uma fé incrível, né, que dedicam horas de oração, de serviço ao próximo, serviço à comunidade, mas mesmo assim elas são tristes, são deprimidas, são irritadas, não se dão bem em casa, têm problemas sérios na família. E por que acontece isso? O espírito é uma parte muito importante do ser humano. Só que é uma parte, né? O ser humano ele é formado de mente, que ela precisa ser trabalhada através de estudos, de leituras, da programação neurolinguística. Ela é formada pelo corpo, que precisa de uma alimentação adequada, que precisa dos exercícios físicos para que sejam liberadas a serotonina, para o sentimento de bem-estar. O ser humano também é formado pela alma, que é onde nós armazenamos as nossas emoções, todas as experiências que a gente viveu, que vai ser trabalhado pela psicologia, que vai ser trabalhado pela terapia, e nós somos formados pelo espírito, que é o sopro divino em nós, né? Então, quando você reza, quando você se dedica a Deus, você está trabalhando o seu espírito, né? E você tem que trabalhar também os outros aspectos da sua vida. Por isso que é holístico, porque procura olhar para o ser humano em todos esses aspectos. Se você negligenciar você não vai conseguir ser feliz na plenitude, né? O ideal é que todos esses estejam em equilíbrio. Nem que você precise de reduzir o investimento em um aspecto para aumentar em outro. Então, se você investir 50% da sua energia, 25% ideal, né, em cada uma,
você vai ser um ser humano completo, integral, né? Se sentir feliz plenamente. Então, a proposta dessa série de entrevistas hoje é conhecer um pouquinho das tantas técnicas que existem de terapia holística. Aqui a gente vai ver constelação familiar, que está bem na moda, está sendo muito falado, é uma terapia bastante efetiva. Nós vamos falar sobre cinesiologia, balanceamento muscular, TFT, que está sendo usado muito na África, em países muito pobres, que não têm dinheiro para investir em medicamento. O TFT tem sido usado nos hospitais e tem liberado populações de catástrofes, liberado esses traumas todos através de TFT, que são batidinhas em pontos de acupuntura. O EFT também, que é uma terapia muito eficiente, que também trabalha os pontos da acupuntura. Nós vamos falar sobre hipnose ericksoniana, hipnose clássica. Vamos trazer profissionais de várias áreas para que vocês conheçam todas essas técnicas, e muitas delas são auto-aplicáveis, ou seja, você vai aprender e você vai fazer em casa. Começou a se sentir triste, começou a se sentir ansiosa, começou a se sentir irritada, você vai aplicar uma dessas técnicas. Seja o TFT, que é uma batidinha, seja uma hipnose, que você vai relaxar e vai ouvir aquela meditação, você vai poder fazer isso em casa e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, agora no próximo bloco, mais uma vez, a gente vai trazer um especialista no assunto, e ela inclusive dá formação para terapeutas. Ela forma profissionais que atendem registrados, reconhecidos, com a carga horária exigida pela federação. E vocês vão conhecer um pouco mais desse assunto, tá bom? No próximo bloco. Até mais! Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Estamos de volta mais uma vez com a Sandra Martinhaga, e para quem perdeu o outro bloco, hoje o nosso assunto é terapia SNT. Sandra, o seu instituto fornece formação para terapeutas, não é? Como é isso? É uma profissão regulamentada, reconhecida, as pessoas podem atuar e podem auxiliar outras pessoas nessas desativações? O Instituto Nefest desenvolveu essa formação profissionalizante de terapeutas a nível de segundo grau, e é um curso validado pela FEBRAT, a Federação Brasileira de Terapeutas. E hoje, no governo, o CBO já tem o registro dessa função de terapeuta holístico. Então, quando você faz uma formação de terapeuta, nosso curso tem mais de 240 horas, você pode atuar como um profissional nessa área, se você cumpre os requisitos e atinge a excelência no atendimento das pessoas dentro dos critérios que nós colocamos. E hoje nós temos, que já passaram pela nossa formação de terapeuta, nós temos vários médicos, desde médicos clínicos gerais, acupunturistas, pediatras, e um dos médicos, inclusive, que passou pelo nosso processo, ele utilizou as técnicas com os seus clientes, e ele chegou a diminuir quase 400 atendimentos mensais por conta da melhora dos seus clientes, seus pacientes, com a desativação das memórias emocionais. Então, como muito das enfermidades tinham cunho emocional, as que tinham cunho emocional, essas pessoas melhoravam. Então, você pode usar esse processo da terapia em várias áreas da sua vida. Você pode usar ela na área de negócios, tá? Porque o que acontece hoje? Muitas empresas contratam pessoas com alta competência na sua função e mandam embora meses depois, porque a inteligência emocional daquela pessoa é zero. Então, com a metodologia do sistema Nefest de terapia,
nós podemos desenvolver a inteligência emocional nessas pessoas. E o conjunto de técnicas que nós utilizamos, por exemplo, se uma pessoa tem fobia, às vezes você tira uma fobia em 5 minutos. Olha. Então você tem assim resultados fantásticos. Já tivemos questões de pessoas com problemas de saúde grave, que depois de desativar a memória emocional, alguns ganharam qualidade de vida, conseguiram terminar o ciclo daquela enfermidade, vieram às vezes a falecer, mas viveram com mais qualidade, podendo fazer essa passagem com mais dignidade. Outros se curaram, mas o que eu sempre digo, a terapia SNT não cura nada. Então, se alguém busca um processo terapêutico para curar, não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é desativação das memórias emocionais, mudança desse pensamento original que levou àquela enfermidade ou àquele comportamento inadequado. E quando nós fazemos esse movimento, as células mudam, o DNA, a informação do DNA encapsula e tem-se aí um resultado mais efetivo. Às vezes há um processo de cura, mas não é pela técnica, é pelo organismo da pessoa que se reorganiza e toma uma outra dimensão. Então nós trabalhamos muito com o SNT, em parceria com os psicólogos, em parceria com os médicos, com os psiquiatras. Para quê? Porque nós trabalhamos num campo onde nós não tem a enfermidade. Então, uma vez que a enfermidade está no músculo, uma vez que ela está nos órgãos, aí precisa realmente do processo de medicamentos. Então, não vamos ser ingênuos nisso. Eu, quando estou com alguma dor, eu tomo remédio mesmo. Mas antes de tomar remédio, eu busco entender o que essa dor está me comunicando, que informação ela está querendo me trazer. Então, por exemplo, se você tem uma dor de estômago, uma gastrite, às vezes você pode estar desenvolvendo uma gastrite por um pensamento, por exemplo, do tipo, eu não consigo digerir esse meu relacionamento, eu não consigo digerir esse convívio na minha empresa. Então, a sua mente, sabendo que você tem um problema de digerir, ele vai criar ácido para digerir esse bocado, para digerir esse alimento. Só que não tem alimento lá, tem só uma informação. Então você vai mandar esse ácido para o estômago, como não tem nada, você vai criar uma úlcera, você vai criar uma ferida. Uma vez que eu mudo esse pensamento, eu não vou mais mandar essa informação de pôr ácido ali no estômago. Se eu não mando mais essa informação, não tem por que eu continuar tendo gastrite. Então, com o tempo, essa gastrite ela se reorganiza porque não tem mais o comando. Então é disso que nós estamos falando. Então, essa técnica cura a gastrite de jeito nenhum. Ela cura o pensamento que está mandando o ácido para aquele órgão ou criando os dramas na sua vida. E o profissional que sai dessa formação, ele tem a consciência de que se aparecer uma patologia, ele vai indicar para um profissional, né? Ele vai trabalhar o pensamento, o sentimento e eu tenho uma dúvida, Sandra, que eu acho que você podia me tirar agora. O barômetro, pela pesquisa que eu fiz, diz que é usado na medicina ortomolecular, é verdade essa informação? Eles utilizam essa ferramenta? Ele vem da medicina germânica, né, do Dr. Hammer. Então, a microfisioterapia passa por essa via de como as enfermidades acontecem a nível, desde a concepção, o desenvolvimento disso. Esses profissionais que estão mais buscando essas informações a nível de como as enfermidades se apresentam, quais são as memórias emocionais que estão ali, que parte do cérebro são acionados, né, por conta disso, usam tudo essa base que vem ali da medicina germânica. Bom, a gente vai ficar por aqui hoje, mais uma vez. Eu agradeço vocês por estar com a gente até agora. Espero que tenham aproveitado bastante dessas informações e a gente se vê na próxima.
Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Voltamos aqui para o estúdio com a Sandra Martinhago, psicóloga, que está fazendo um trabalho incrível aqui em Campo Grande. E hoje o nosso assunto, Sandra, é a terapia SNT. Esse foi um método que foi desenvolvido por você. Você pode explicar para a gente como que aconteceu, como surgiu? Sim, o Sistema Nefesh de Terapia, SNT, é uma terapia holística. E o holístico quer dizer todo. E nós pegamos para fazer esse processo várias técnicas já reconhecidas no mercado, utilizadas em catástrofes e que tem um processo de desativação de traumas fantásticos. E eu desenvolvi dentro desse processo o método PCR. Então, o que é o método PCR? É o pensamento, sentimento, emoção, atitude e resultados. E o que nós fazemos é ir a esse pensamento original que gera o trauma. Então, diferente de um processo psicológico, que você precisa conhecer as estruturas, ego, superego, quanto que a pessoa está estruturada, enfermidades, no nosso caso, com o Sistema Nefesh de Terapia, o que nós fazemos é trabalhar esse sistema primata, o pensamento, as emoções, e então nós não precisamos trabalhar com conteúdo. Então, nesse sentido, nós trabalhamos, o que a gente fala, trabalhamos com pessoas normais. O que seriam pessoas normais no sistema de terapia, né? O que a gente está querendo dizer, não são patológicas, não tem patologia. Uma pessoa que está ali deprimida, ansiosa, com medo, ou às vezes a gente chama a síndrome do empresário sanfona, que tem altas quedas financeiras, então ele cresce, cai, tudo isso são memórias emocionais e pensamentos limitantes. Então, com as técnicas desenvolvidas e acopladas que nós montamos no Sistema Nefesh de Terapia, nós conseguimos fazer essa desativação com o nosso cliente pensando. E essa desativação, ela serviria para quê, assim, na vida da pessoa? Como que funciona essa desativação que a terapia SNT proporciona? O que é essa desativação? Então, por exemplo, você, de repente, está ali num relacionamento, na sua família, e você tem dificuldades para entender o jeito do seu esposo, ou do seu marido, ou você tem dificuldade para lidar com o filho. Quando nós, através da cinesiologia, buscamos um feedback do corpo, do músculo, porque nós registramos mais de 400 bilhões de informação por segundo e nós temos consciência de só 2.000. E o nosso músculo tem essa informação, então nós buscamos esse feedback do músculo e nós vamos encontrar onde essa memória iniciou, quando ela surgiu. E aí nós podemos encontrar datas de infância, datas de gestação e às vezes até transgeracional. A gente consegue encontrar essas memórias porque o biofeedback do corpo nos dá essa informação. E com essa informação, nós usamos também da programação neurolinguística para dar um novo significado para esses eventos. E na nossa mente, no nosso sistema, nós não temos verdade, mentira, certo e errado. Nós temos um pensamento. Nossa mente é ingênua. Uma vez que você alimentou um pensamento, você vai viver por esse pensamento, você vai agir por esse pensamento, você vai matar por esse pensamento. Quando nós encontramos quais são os equívocos dos nossos pensamentos, nós descarregamos essa carga emocional que se chama engramas, os engramas que estão envolvidos ali nessa carga emocional, desativa isso, a pessoa muda imediatamente o comportamento e a gente pode ter até algumas remissões espontâneas, às vezes de alguma enfermidade, porque hoje a medicina já sabe que muitas das enfermidades são emocionais. Então, se você desativa uma memória emocional, eu sempre digo que a gente corre o risco
de ficar melhor. Me corrija se eu estiver errado, assim, para encontrar essas datas desses traumas, você utiliza o barômetro emocional? É uma técnica que eu conheço, que eu gosto muito, eu queria que você explicasse, porque dá para encontrar até as dores e é bem completo, né, essa técnica que você usa. O barômetro emocional, ele vem de uma técnica desenvolvida pelo Daniel Gordon, chamada Beyond Concepts, que é o cérebro 3 em 1. E ele é um barômetro do comportamento. Então, imaginemos, e ele tem um código. E esse código vai mostrar como que você atua na vida. Então, por exemplo, nesse código sem escolha, que é da concepção ao nascimento. Então, quando um bebê está na barriga da mamãe, né, como está os seus, as suas aí, está aí nessa barriga da mamãe, ele não tem escolha. O que ele pode fazer com o mundo externo? Não pode fazer nada. Só que quando eu tenho o sentimento de não ter escolha, no meu subconsciente, lá para os 4, 5 anos de idade, eu posso desenvolver um sentimento de mágoa e culpa. Então, e a minha pergunta vai ser assim, o que eu fiz para ser expulso daquele paraíso? O que eu fiz para ter sido mandado embora da barriga da mamãe? Eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Então é a síndrome da expulsão do paraíso. Eu tenho uma culpa para isso. E aí, se eu tenho essa culpa, na atualidade, nos dias de hoje, eu posso estar reagindo no mundo com ressentimentos. E esse reagir no mundo com ressentimento me permite ser ofendida, me permite, ou eu vou ofender os outros, ou eu vou deixar que os outros me ofendam, ou eu vou abusar das pessoas, ou as pessoas vão abusar de mim. Então, esses comportamentos vão interferir na minha vida. E quando eu desativo essa memória, então o ressentimento vira sucesso, vira gentileza, o não ter escolha vira ter escolha, o ter culpa vira ser bem-sucedido. Então nós mudamos esses significados a nível muscular. E mudando todo esse significado a nível muscular, de pensamento e de emoção, você muda a sua vida. Bom, a gente vai ter que dar um break, daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da Sandra Martinhago.